Stop. Salve, salve, amigo do futebol de mesa de todo o Brasil. Eu sou o Jefferson Carvalho e este aqui é o Volta ao Mundo em uma Semana, a revista semanal sobre futebol de mesa, de todo domingo aqui no canal Mundo Botonista. Seja muito bem-vindo. Daqui a pouco eu vou chamar os nossos correspondentes diretamente de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Pernambuco, trazendo os destaques e as informações das principais praças do futebol de mesa nacional, lá no nosso quadro Pelos Quatro Cantos do Mundo. Hoje nós temos também o quadro Cá com Meus Botões, que tem feito assim, o maior sucesso aqui no nosso programa a cada domingo, e é com certeza o quadro mais querido de toda a galera que nos acompanha nas redes sociais e deixa lá os seus recadinhos. Bom pessoal, hoje é domingo, dia 7 de junho, eu vou começar o nosso Volta ao Mundo de hoje como de costume, né? Agradecendo ao carinho da sua audiência, você que abraça o projeto Mundo Botonista através das nossas redes sociais, do Facebook, do Twitter, do Instagram, você que ouve os nossos podcasts toda quarta-feira lá no Castbox ou no Spotify, né? Um agradecimento especial a você que está aqui mais um final de semana com a gente e acompanha nossas produções para o YouTube no canal Mundo Botonista Oficial, né? Como a Academia do Botão, né? Aos sábados, e o Volta ao Mundo em uma Semana aos domingos. E é lógico também você que curte e compartilha as colunas diárias dos nossos cronistas no portal mundobotonista.com.br. Aliás, por falar nessas colunas, né, nos nossos conteúdos, eu queria aqui chamar a atenção de vocês para uma mudança importante que nós implementamos no nosso portal nessa última semana. A partir da última sexta-feira, dia 5 de junho, ficou muito mais fácil você interagir diretamente com os nossos colunistas, né? Estreou lá no portal a interface Painel, que é um blog do Mundo Botonista. A partir de agora, é lá que você deve deixar os seus comentários, suas críticas, sugestões, enfim. Agora, quando você acessa o mundobotonista.com.br, logo no alto da página, a primeira coisa que você vai ver, né, que você vai encontrar lá é o painel, que vai funcionar como uma espécie de agenda, destacando assim, as últimas atualizações do nosso portal. Ao acessar, então, a coluna, você pode deixar lá seus comentários, né, que vai ser respondido diretamente pelo colunista, além de poder interagir, né, com os comentários dos outros botonistas. Bom, você sabe, o objetivo aqui do programa Volta ao Mundo em uma Semana é levar você a um giro por aquilo que rolou de melhor no nosso portal Mundo Botonista ao longo da última semana e pela repercussão que esses conteúdos provocaram, né, nos leitores das colunas, na audiência dos nossos blogs, vlogs, podcasts, as produções aqui para o YouTube. Vamos então, sem mais delongas, direto e reto aos destaques da última semana. É hora aqui no Volta ao Mundo em uma Semana do quadro Botonautas. Bom, pessoal, então vamos para o nosso giro da semana aqui no portal Mundo Botonista, em todas as plataformas, ok? Tudo inicia no domingo passado, dia 31 de maio, com o Volta ao Mundo em uma Semana, o episódio número 8 desta primeira temporada, ok? E nós vamos então para o portal, aqui no portal Mundo Botonista. Eu gostaria de mostrar para vocês justamente essa nova seção chamada Painel, que é o nosso blog do Mundo Botonista, que estreou no finalzinho dessa semana. Aqui estão os destaques, né, os últimos destaques, os mais recentes. Pode ver que as duas últimas colunas já estão aqui, daqui a pouco a gente dá uma olhadinha. Eu vou entrar aqui em Botosaurus, uma matéria falando sobre a estreia do programa, que estreia mês que vem, estamos a um mês exatamente dessa estreia. Veja, esse aqui é o novo ambiente, o ambiente do painel Mundo Botonista, né? Seria o nosso blog. A partir daqui você pode compartilhar nas suas redes sociais esse conteúdo, se for interessante para ti. E aqui você também pode deixar os seus comentários, ok? Beleza, então na segunda-feira nós vamos iniciar então
com a coluna Curtinhas do Bad. Bom, vocês já estão acostumados a acessar lá o Curtinhas do Bad, nosso cronista Carlos Renato Corte, essa semana. Bom, ele falou sobre a zoação no mundo do futebol de mesa. Então, quando você entra nessa interface aqui do Curtinhas do Bad, você tem aqui listados todos os episódios do Curtinhas do Bad, e você pode optar por aquele que você quer ouvir. Geralmente esse que está em cima aqui é o mais recente, então você clica e você pode ouvir aqui dentro do portal Mundo Botonista. Se você quiser ouvir diretamente na plataforma do Castbox, também é possível fazer isso, clicando naquele botãozinho que eu acabei de mostrar para vocês, aqui no cantinho. Ele vai abrir esta interface do Castbox, né? E aqui é possível deixar comentários, veja que interessante, né? Então eu recomendo a todos. Aqui tem até um comentário do Mário Augusto D'Amore. Ele diz o seguinte: a zoação equilibrada sempre relaxa, sempre descontrai, sempre agrega. Boa, Bad, ele gostou da coluna, deixando aqui o seu recadinho. É assim que você pode interagir então com os nossos cronistas e os nossos colunistas, ok? Bom, na quarta-feira nós chegamos a coluna, porque só explicando que na terça-feira nós não tivemos a coluna Botões da Leymar, do Marcelo Lages Ramalhete. Vamos então para a quarta-feira, onde nós temos o podcast Mundo Botonista do Marcelo Loiacono. O podcast é acessado a partir do menu aqui em cima. Vocês sabem que o podcast Mundo Botonista é tocado nesse momento pelo nosso Marcelo Loiacono. E a interface é muito parecida com aquela que eu acabei de mostrar para vocês, com a página da audiocoluna do Bad, né? Então aqui tem todos os episódios listados, você pode ouvir aqui. Geralmente o que está em cima é o mais recente, ok? Então o podcast dessa semana do Loiacono foi com o Renato Rezende Borges, ok? E olha, se você clicar aqui, o que vai acontecer? Você vai diretamente para a seção onde ficam os podcasts do Mundo Botonista, lá no Castbox, ok? Essa semana quem curtiu bastante essa entrevista do Marcelo Loiacono foi o Rui César Saviano de Londrina, o Paulo Souza de Manaus, Luiz Leandrinho, Fábio de São José do Rio Preto. Um grande abraço a todos eles, também o Armandinho de Recife, o Gustavo Feola do Palmeiras, o Joaquim Costa de Alagoas, um grande abraço ao Igor Borges, o nosso Borges lá de Pernambuco, Luiz Henrique Nicolazzi de Joinville e o Paulo da PRP Botões em Botucatu. Olha só que interessante. Então aqui você pode ouvir então na plataforma Castbox, mas você também pode ouvir, tem muita gente que prefere isso, tem instalado em seu celular o Spotify, ok? A interface no Spotify não é muito diferente, basta você procurar lá podcast Mundo Botonista, você vai encontrar. Veja que todos os episódios estão listados aqui, você pode optar por qualquer um e pode ouvir diretamente aí no seu celular através do Spotify, basta dar um play aqui e já está tocando. Bom, chegamos então à quinta-feira com um grande abraço especial aos nossos amigos Renan Roberto, o André Rafael de Taubaté, o Bel da ABB de Caruaru, lá em Pernambuco, né? O pessoal da Salinha Zezé, o Erismar de São Paulo, Paulo César Pereira, o Paulinho, presidente da Federação Paranaense de Futebol de Mesa, também o Sandro Periquito, um grande abraço ao Aquiles de Pernambuco, o Dirceu lá do Rio Grande do Sul, Tadeu Sanches lá do Corinthians, o Kleber, o Ailton Prando e os seus filhos Lucas e Pedro Prando, o Pedro Guerreiro, e um grande abraço em especial ao maior fã do Mundo Botonista que existe, o nosso querido Guilherme Herriman. Também um abraço para o Luiz Ricardinho lá de Curitiba. Pessoal, então a coluna do Quinho, chegamos à quinta-feira, o nome da coluna do Quinho, Um Toquinho Mais. Ele escreve um texto bastante consciente, muito coerente, como costumam ser os textos do nosso cronista Quinho. O título já fala por si, Caruaru pode esperar. Ele faz uma análise, isso foi lá no dia 4 de junho, na quinta-feira. Ele faz uma análise do momento em que nós passamos, a questão da pandemia e o muito provável cancelamento de todo o calendário 2020 no segundo semestre. Eu quero mandar aqui um outro abraço muito, muito, muito especial para o Ricardo Silveira do Botafogo do Rio de Janeiro, o Halley Tanaka de Tóquio, o Marcos lá da Futmess, o nosso Marquinhos, os irmãos Vitor e Bruno Varoli, o Denis Albarello, o Rogério Nascimento de Curitiba, o Vanderlei Muri, o Rafael Gaba, o Renato Borges da RB Botões de Goiânia, o Wellington Armani,
o nosso querido Tom, lá do Paleticia, o Felipinho do Rio de Janeiro, o Alexandre Castelli, o André Moraes também, um grande abraço a todos eles curtindo as atrações do portal Mundo Botonista. Bom, nós chegamos à sexta-feira com a coluna Doutor Regras. Eu vou aproveitar para mostrar para vocês, olha só, aqui no painel você tem a coluna Doutor Regras. Você tem duas formas de acessar essa coluna agora. Você pode ir diretamente aqui no menu, ok, das colunas. Então todos os colunistas estão listados aqui todos. E aqui nós temos o Doutor Regras no painel, ok? As duas interfaces são diferentes. Se você acessar aqui pela coluna, você não tem como deixar seus comentários, porque aqui não é o blog, ok? Aqui é onde fica, digamos assim, a biblioteca do Doutor Regras. É onde você acessa todos os textos anteriores do Doutor Regras. Então eu vou até acessar para poder mostrar para vocês, olha. Aqui está a interface da coluna dele, certo? Ok, e aqui você tem todas as colunas anteriores listadas, ok? Bom, mas se você acessar através dessa da página inicial do site, você, a partir daqui do painel, então você vai ter a possibilidade de deixar seus comentários aqui. Olha aqui, essa interface do painel ela é um pouco diferente, ela é coloridinha aqui em cima, tem uma fotografia. E aqui você tem a coluna dessa semana dele, definições, conceitos e outras chatices. O Carlos Cláudio fala sobre vários conceitos. E olha que bacana, você tem aqui embaixo então a possibilidade de compartilhar esse conteúdo. E descendo um pouquinho mais, você já tem os comentários. Aqui nós temos vários comentários deixados ao longo da semana. Veja que o Carlos Cláudio tem a delicadeza de responder um por um deles. Então essa é a maneira correta a partir de agora de você interagir com as colunas dos nossos cronistas, ok? O André Leal, vou ler alguns aqui. O André Leal deixou um comentário muito esclarecedor. Vamos ver se nós conseguimos corrigir durante o jogo, né? E chamar de tiro livre ao invés de falta técnica. Aliás, o assunto da coluna dele, esqueci de dizer, é justamente esse. Ele faz uma separação dos dois conceitos, né? Qual a diferença de tiro livre e de falta técnica, que a gente costuma chamar um pelo outro, ok? Então nós temos aqui comentários do Cláudio Mastrangelo, nós temos aqui o próprio Vitor Hellerman deixou aqui um comentário para ele, parabéns. O Márcio Bariviero, o André Leal, que eu já li para vocês, o César Augusto Guimarães parabenizando pela coluna, ok? Então isso foi na sexta-feira, na coluna do Carlos Cláudio, Doutor Regras, no dia 5 de junho. Bom, e aí nós chegamos ao sábado pela manhã. Sábado é sempre muito aguardado por todos, é o dia da coluna do vlog do Vitor Hellerman, né? No vlog do Victor Herriman, vocês sabem, chamado Academia do Botão, nós tivemos o episódio 6 do nível básico. Vamos dar um pulinho para dar uma olhada como foi esta aula. O Victor falou sobre, nesta aula, que inclusive tem sido um grande sucesso, muitas pessoas deixando um recadinho. O ultramaratonista, o Sidney, o Sidão lá de Santos, o Jefferson Cincoto lá de São Paulo, meu xará, o Nano do Vasco da Gama, Oswaldo Fabene, Lucas Sotana, Júnior Souza de Santos, o Geraldo Rouxinol, o Renato Salvador de Pernambuco, o Gilbert Rodrigues de Minas, o Gustavo Armendani, o Júlio César Paterno, o Alex Monteiro e o Luiz lá da Play Button Soccer, os queridos, um grande abraço, o Ronaldo Baltazar de Curitiba, Marcelo Brito, Paulo Guilherme Sintra, eu gostaria de citar tanta gente aqui, Carlos Dallastella lá de Curitiba, o Valmar de Houston, no Texas, também o Vinícius Barbosa de Curitiba, o Paulo Audicião, nosso farinha, o Roger Ferracin. Bom, essa coluna esse vlog do Vitor, Academia do Botão, ele fala sobre as diferenças, ele mostra um pouco das diferenças entre os tipos de botões que existem. Eu recomendo a todos. Já quase 500 pessoas assistiram, prestigiaram, aqui já tem todos os comentários embaixo. Vou ler algum desses comentários. O Júnior Souza: é muito legal falar das diferenças dos botões. Quando eu falo de futebol de mesa, o pessoal logo pergunta que tipo de botão que você joga. Deixa eu ver quem mais aqui, olha quantos comentários, que legal. O Lênio Anderson Costa de Azevedo elogiando, também o Marcelo Paiva, também o Inunes 007. Vitor, obrigado novamente. Pergunta de quem sempre jogou com argola: por que os vitrines precisam ter chuteirinha embaixo, né? Fechados e tal? Vou experimentar os botões de pin. Quem mais aqui? O João Vitor, o próprio Vinícius Ramalho, mais uma vez, muito legal, didático o seu quadro.
Deixa-me ver aqui, o Adolfo Paulino, sempre um ótimo assunto, parabéns. O Ivor Castro Júnior, que beleza, parabéns Vitor e produção, o programa vai ficando melhor a cada semana e nós, apaixonados masters, curtindo a cada momento em casa, vida longa ao futebol de botão. Obrigado ao Ivor Castro pelo comentário. Olha que legal, o comentário também do Papa, o João Paulo, que tem uma live muito bacana, Papo com Papa, vocês sabem, já tive a oportunidade de participar, gosto muito desse quadro, Mundo Botonista, e Vitor, parabéns. E o Márcio Bariviera também deixando aqui um recadinho, e o Adolfo Paulino, vou ler o comentário dele para finalizar. Esse tema é pessoal, mas técnico também, eu aconselho testar de maneira incansável, né? Com teste e adaptação à mesa, vai se dar de maneira natural. As vantagens e desvantagens foram bem colocadas pelo Vitor, eu gosto dos dois. Enfim, o Vitor também parece que gosta dos dois, agora está jogando com argola, né? E não com botões fechados. E nós chegamos, então, finalmente, à coluna de hoje de manhã. Vou acessar através do painel, certo? Nosso blog, para poder ver os comentários aqui. Coluna do Márcio Bariviera. Aqui está, a coluna do Márcio Bariviera. Meu filho vai jogar botão. Márcio Bariviera, para quem não sabe, escreve crônicas, escreve contos, ele é a dose de literatura na nossa semana aqui do Mundo Botonista. Vamos ler alguns dos comentários aqui deixados na coluna do Márcio Bariviera de hoje. O Cláudio Mastrangelo. Quem tem seu piazito se identifica logo. Amigo Márcio, tocante o seu texto. As fotos que ilustram também o texto, a coluna são ótimas, elogiando aqui. O Renato Salvador. Muito legal a coluna do Márcio dessa semana, já faz um tempo que eu tô doido para comprar os botões Dodô e um estrelão para jogar com meu filho, que vai fazer 7 anos este mês. Já estou preparando ele para começar a dar as primeiras palhetadas e ele está empolgado. Meu sonho vai ser poder ver ele jogando ao meu lado numa competição Brasil afora. Olha que legal o comentário também do Marco D'Amore. Eu vou usar a mesma frase do Fernando Pessoa usada pelo Dr. Regras. Navegar é preciso, viver não é preciso. Ele faz aqui uma analogia, olha que interessante. Navegar é como se fosse um smartphone, e o botão é viver. O smartphone é certo, né? E o botão é incerto, mas deve ser vivido, ensinado, divulgado, principalmente às novas gerações, né? Essa é uma premissa. Se isso virará uma certeza, nós não sabemos. Mas para começar o projeto, isso é fundamental. Que mensagem bacana, obrigado ao Marco D'Amore, sempre curtindo os nossos conteúdos aqui. O Geraldo Ruchinol, fantástico Márcio, esse texto nos empolga para continuarmos resgatando o nosso futebol de mesa. O meu Lino Ruchinol, meu filho, já está empolgado jogando o nosso esporte. E também o José Adolfo Wassenberg, o Paulino, né? Ele deixa aqui um comentário só para finalizar. Tem mais comentários aqui para baixo, olha que legal. O José Adolfo, é isso aí, belo texto, futebol de mesa se passa em casa também. O lúdico está muito em falta hoje em dia. Muito legal, realmente muito bacana. O Márcio também vai responder todas essas. Hoje, domingo, provavelmente amanhã, o Márcio também responda a todos. Finalizamos então o nosso giro pela semana. Todas as maneiras de interagir com as colunas ao longo da semana, deixar os seus comentários, pedidos, sugestões, enfim, estão aqui embaixo na descrição desse vídeo, ok? Lembre-se que o canal Mundo Botonista é feito para você, botonauta, e ele só é bem sucedido, pelo menos na nossa visão, quando ele consegue trazer de alguma forma você que está aí do outro lado, pro lado de cá na tela. Sou Alexandre Pentinho, do Esporte Clube do Recife. Com pandemia ou sem pandemia, pratico futebol de mesa. Um abraço. Bem, pessoal, é hora de falarmos com os nossos correspondentes espalhados pelos principais estados em que se pratica o futebol de mesa nesse país. Vem comigo passear pelos 4 cantos do mundo. Bom, e como já virou tradição, eu vou começar lá pelo Nordeste, pelo nosso querido Alexandre Raposo. Alexandre, atualiza a gente aí sobre a situação do futebol de mesa na região Norte, Nordeste desse país. Seja muito bem-vindo, bom dia, meu querido. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Brasil. Bom dia, correspondentes do Mundo Botonista. Tudo bem? Sou Alexandre Raposo, direto de Recife, Pernambuco. Então, pessoal, as notícias da semana,
A Federação Pernambucana continua parada, ainda pensando em como irão reduzir as etapas, mas tudo isso depende da abertura dos clubes, me confidenciou o presidente da Federação Pernambucana, senhor Éder Sérgio. Enquanto os atletas continuam naquela pisada, fazendo lives e treinando em cada um em seus CTs. Alagoas parado também, assim como Pernambuco, né? Pessoal fazendo revisão no seu time, outros mandando fazer também times novos para 2021 e pensando aí em treinamentos nos seus CTs. Já a Federação da Amazônia, na pessoa do presidente Winnetou Almeida, se reuniu esta semana com o secretário de Esporte do Estado, senhor Beto Folhadella, e eles estão com um projeto de retorno às atividades, ou seja, separar as mesas em 2 metros nas etapas, usando medição de temperatura dos atletas e fornecendo álcool em gel. Se essas medidas passarem, poderá ser direcionada para outras federações e seguirem a mesma ideia, não é? O Ceará continuou fazendo lives e na sua primeira live tiveram aí mais de 300 visualizações. É isso aí, com um retorno muito positivo para a divulgação do futebol de mesa cearense. E já o novo canal do YouTube tiveram mais de 100 inscrições. É isso aí, pessoal, vamos dar uma força e vamos continuar se inscrevendo, ok? É isso aí, Jefferson, é o que temos para hoje. Obrigado, Alexandre, tá muito legal esse giro que você tem feito pelos estados aí. Graças a essas suas participações aqui, nós temos nos aproximado muito do futebol de mesa, desse futebol de mesa que mais cresceu aí no país nos últimos anos, né, do Norte e Nordeste. Fica aqui um agradecimento especial aos presidentes das federações que têm municiado ali com notícias, né, com pautas, o nosso querido Alexandre. Um grande abraço, Alexandre, daqui a pouco você volta. Eu vou chamar agora o Alex Martins, né, que já está a postos lá para nos trazer notícias da Federação Paranaense de Futebol de Mesa. Aliás, eu que sou aqui do Paraná, eu sei que as coisas estão bem paradas por aqui, em compasso de espera ainda. Alex, o que você foi buscar essa semana para a gente como destaque? Seja muito bem-vindo, bom dia, querido. Bom dia, Jefferson, Alexandre, Igor, Vinícius, amigos do Mundo Botonista, bom dia! Bem, Jefferson, como tudo ainda está paralisado, fui conversar com o primeiro paranaense a se tornar campeão brasileiro, Ricardo Aço. Isso em 1992, quando ele jogava pela AFML. Bem, um pouquinho da história daquele ano é que o Ricardo não esperava o título, porque os jogadores paulistas eram muito fortes e em grande quantidade, e assim eram os favoritos. Mas como era o primeiro campeonato a ser realizado fora da cidade de São Paulo, que foi em Curitiba, isso se tornou um campo neutro e fez uma grande diferença. Naquele ano, o campeonato foi realizado em sistema de grupos que sobraram 8 jogadores, onde se enfrentariam todos contra todos, e sobrou o Ricardo contra 7 paulistas. E aí, mesmo na minoria, veio o título de forma muito especial. O Ricardo já não joga há alguns anos, montou um negócio próprio e fica sem tempo para os jogos, mas a vontade de voltar às mesas é muito grande. Ele falou da admiração por algumas pessoas que contribuem para a formação e o crescimento do nosso esporte, como o seu Juquita, né, que plantou a semente do botão em Londrina nos anos 80, o Marco Antônio de Ivaiporã, né, que formou grandes jogadores, você, Jefferson, que ajudou as crianças com seu projeto antigo, e também o Vitor Hereman, que além de formador, é um grande campeão e capitão de equipe. Agora, o grande ídolo das mesas foi o Rubinho Sintra, jogador do Palmeiras, campeão brasileiro em 1990, que segundo ele é um jogador completo em todos os aspectos. É com você, Jefferson. Sensacional, Alex, que delícia lembrar esse momento glorioso do futebol de mesa paranaense, né? O Ricardo Aço é um dos gênios do nosso esporte, né? E assim como o Vitor Hereman, ostenta título brasileiro não só na modalidade individual, como também por equipes. Saudade enorme do Ricardo, eu espero vê-lo nas mesas novamente em breve. Você faz muita falta ao futebol de mesa, campeão. Bom, hora e vez aqui nesse domingo de nós sabemos as coisas do futebol de mesa do estado do Rio de Janeiro, né, com o nosso correspondente Igor Quintais.
Aliás, tivemos problema semana passada, né? O Igor não pôde, né, estar conosco aqui pelos 4 cantos do mundo com as notícias da FEFUMERGE. Vou compensar os amigos do Rio de Janeiro, estendendo um pouquinho o tempo aqui do programa de hoje ao Igor. Traga lá o seu destaque, Igor. Bom dia, Jefferson, correspondentes e amigos ligados no canal Mundo Botonista. Inicialmente gostaria de pedir desculpas por não ter participado do último programa, por razões técnicas não foi possível a participação, mas hoje estamos aqui de volta. Aqui no Rio de Janeiro a Prefeitura começou a flexibilizar, né, as medidas de isolamento social, estamos na fase 1, na fase 2 as competições esportivas já podem retornar com portões fechados. A previsão é de que isso ocorra para o final do mês de junho, tá? Mas a FEFUMERGE por aqui mantém, né, as competições paralisadas. Não há uma previsão ainda de volta, mês de junho estão confirmados que as competições não retornam. Em recente live no canal do YouTube da FEFUMERGE, o Christopher Barres, né, o vice-presidente da modalidade, foi entrevistado e confirmou que não há uma previsão de volta, mas que quando isso acontecer, terá que haver uma preocupação grande com a higiene, com o local da competição, teremos que ter o uso de álcool gel, possivelmente também de máscaras, mas ainda não há uma data para o retorno. Quem sabe em julho ou agosto voltem os treinamentos nos clubes e aí sim a federação vai traçar aí um novo calendário para o ano. Enquanto a bolinha não rola, a gente pode falar aqui dos títulos do Rio de Janeiro nas competições nacionais para encerrar a série. Já falamos das categorias de base, do infantil, do juvenil e também da categoria Master. Hoje vamos falar da categoria adulto. O Rio de Janeiro tem apenas 2 títulos brasileiros individuais da categoria adulto. Em 2008, jogando em Blumenau, o Thiago Pena, pelo Vasco, foi o grande campeão, foi ali o primeiro título do Rio de Janeiro na categoria adulto. Ele venceu o atleta Tadeu do Corinthians. 10 anos depois, tivemos uma final carioca. O próprio Thiago Pena, só que dessa vez jogando pelo Botafogo, enfrentou o Victor Herrmann, que é um atleta originalmente do Paraná, mas que atuou durante 3 anos no Vasco, de 2017 a 2019. E a final foi em Londrina. O grande campeão foi o Victor Herrmann, que conquistou aí o seu primeiro título brasileiro individual. Esses são, portanto, os 2 títulos brasileiros que o Rio de Janeiro tem na categoria adulto. E para finalizar, o primeiro título carioca na Copa do Brasil foi conquistado pelo Christopher, o vice-presidente da modalidade, conquistou jogando em casa ano passado na cidade de Nova Friburgo. Portanto, são 3 títulos cariocas em competições nacionais. Por aqui encerro essa retrospectiva dos títulos cariocas em competições nacionais, também a minha participação no programa de hoje, Jefferson. Valeu, Igor. Bom ter um amigo de volta aqui pelos 4 cantos do mundo. Legal, então tá completo esse levantamento histórico das conquistas fluminenses aí no cenário nacional. Bom, pessoal, vamos encerrar o nosso giro aqui pelos 4 cantos do mundo, como de costume, lá por São Paulo. Eu vou falar com o nosso correspondente, o jornalista Vinícius Ramalho. Vamos ver o que ele destaca no futebol de mesa paulista nesse domingo pra gente. Fala aí, Vinícius! Alguma perspectiva de retorno às competições aí em São Paulo? Muito bom dia, querido! Fala aí, Jefferson, galera que acompanha o Mundo Botonista. Mais uma vez um prazer estar falando aqui das coisas de São Paulo no quadro Pelos 4 Cantos do Mundo. E depois de algumas semanas aí, relembrando algumas coisas, falando de boas iniciativas nesse período de isolamento social, dei uma ligada para o Fará para saber em que ponto estamos para voltar a jogar, para voltar a competir. O que ele me disse foi o seguinte: existe um calendário que ele já está trabalhando para voltar às competições estaduais a partir de agosto. É claro que não dá para cravar isso porque as coisas estão mudando muito rapidamente. Então, o que ele pretende fazer? No final de julho, no meio de julho, fazer uma reunião com os clubes, uma reunião cada um ali na sua casa. Isso é uma coisa interessante que proporciona poder discutir as coisas com os clubes, cada um com a sua segurança. E aí, sim, começar a pensar numa volta. O que ele me disse foi que se existe uma preocupação sanitária em relação a um distanciamento de mesas num restaurante, por exemplo, de 3 metros, a gente tem que pensar também em como isso será feito
Então tem essa questão sanitária, a questão de saúde, tem uma questão também financeira, de saber como que os clubes vão se comportar nessa reabertura, se vai estar tudo aberto, tudo certo. Então a ideia é essa, a partir de agosto ter já algumas competições. É claro que a gente não pensa em competições de grande porte, em ginásios, então vamos ficar ligado, porque a princípio a ideia é reunir as pessoas nas salas com um contingente menor, separar isso por séries. Então vamos ficar de olho e vamos ver o que vai acontecer. Vou manter contato para nas próximas edições poder contar um pouco mais. É isso aí, vamos ficar de olho e que a gente possa voltar o mais rápido possível a jogar botão. É isso, Vinícius. Nós continuamos atentos a esse movimento aí de São Paulo. As demais federações do Brasil, lógico, pautam muitas das suas diretrizes observando os encaminhamentos da Federação Paulista, que é a maior federação do Brasil, né? Bom, e assim nós vamos encerrar aqui mais uma viagem pelos 4 cantos do mundo. Eu vou me despedir aqui dos nossos correspondentes, agradecendo ao Vinícius Ramalho de São Paulo, Alex Martins de Londrina, Alexandre Raposo de Recife e ao Igor Quintais, lá do Rio de Janeiro. Até o próximo domingo, rapazes. Pessoal, um abraço, muito obrigado e até o próximo domingo. Um abraço a todos, boa semana e até domingo que vem. Um abraço, uma ótima semana a todos. Até mais, galera. Próximo domingo, estamos de volta. E chegou o momento que vocês estavam esperando. É hora aqui do nosso programa, do quadro feito por você, amigo botonauta. Chance de você compartilhar suas vivências, suas histórias dentro e fora das mesas, as amizades, os seus times, enfim, como e quando o futebol de mesa passou a fazer parte da sua vida. Seja bem-vindo ao Cá com Meus Botões, Marcelo Loiacono, de Praia Grande. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Loiacono, eu tenho 40 anos de idade e moro aqui em Praia Grande, no litoral do estado de São Paulo, e jogo futebol de mesa pelo Clube Círculo Militar de São Paulo. Eu conheci o esporte em 1985 através dos meus irmãos mais velhos. Eles tinham uma mesa da Brianese grande, uma mesa oficial mesmo, e jogavam um botão ali e eu ficava assistindo. Até que eu tive uma idade já de maior compreensão e eu comecei a brincar no chão, porque eu não alcançava a mesa. E foi aí que eles me deram um estrelão da Xalingão. E eu acabei brincando bastante nesse estrelão. E depois, nos anos 90, já em 92, isso aí mesmo, 92, meu irmão do meio me deu uma mesa da Brianese. Ele trouxe essa mesa aí e eu fiquei maravilhado, porque a mesa era muito legal. E eu fiz diversos campeonatos nessa mesa. Foi quando meu irmão teve a ideia da gente fazer uma liga, os dois. E aí a gente começou a jogar junto, direto então. Todo dia de semana à noite e alguns finais de semana a gente passava jogando futebol de botão. E eu lembro que quando a gente foi escolher os times, tinha o time do Santos Futebol Clube que os dois queriam. Só que os dois eram santistas. E aí a gente teve que fazer um sorteio, e a gente sorteou e o meu irmão acabou ficando com esses Santos. E aí a gente bolou a tabela do campeonato e o primeiro jogo foi sorteado Santos e São Paulo. Esse São Paulo aqui e esse Santos aqui. E a gente fez um jogaço, eu lembro até hoje desse jogo, a gente empatou em 4-4, eu lembro que o Raí fez 3 gols nesse jogo aí, detonou. O Santos também detonou, fez 4 gols e foi uma partidaça. A gente jogava com bolinha, a gente sempre jogou com bolinha, nunca jogou com pastilha, nem dadinho, nem nada, era sempre com bolinha. O meu barato era jogar com a bolinha. E a gente fez diversos campeonatos. Eu fui campeão brasileiro nos campeonatos com meu irmão também, com esse internacional aqui. Teve vários campeonatos brasileiros, mas um marcante mesmo com esse internacional aqui. E o meu irmão tinha um Corinthians que era quase imbatível de ganhar. Era difícil, era imbatível mesmo o time. Era muito chato de ganhar desse Corinthians. E o meu irmão jogava muito bem com esse Corinthians, apesar de ser santista. E em 94 a gente fez uma Copa do Mundo.
Essa Copa do Mundo, ela foi toda feita com nomes de jogadores, foi com diversas regras. A gente fez um negócio bem caprichado mesmo e a gente acabou jogando essa Copa do Mundo. E o time do Brasil, a seleção brasileira, ela tinha um misto de vários jogadores dos botões Vianese, craques, de clubes brasileiros. A gente resolveu fazer uma seleção mesmo, a gente pegou os melhores jogadores e foi fazendo, foi uma convocação mesmo. E foi sorteado, e nessa aí eu dei sorte, eu fiquei com o Brasil, e aí eu pude fazer a minha escalação dos meus times que eu gostava, e aí tinha alguns times do meu irmão que também, alguns botões se destacavam, e eu acabei trazendo eles para a minha seleção para jogar a Copa do Mundo. Essa Copa do Mundo quem acabou vencendo fui eu, com os Estados Unidos, na final contra a Alemanha. E foi um jogo que empatou no tempo normal em 1-1, na prorrogação empatou também, e aí foi nos pênaltis. Essa Copa do Mundo ela foi diferente porque a gente já não jogou no campinho semi-mesa da Bianese, a gente jogou na mesa grande. Então teve uma maior dificuldade aí de adaptação, mas foi bem bacana, foi bem legal mesmo jogar os campeonatos nessa época aí, nessa fase com o meu irmão. Eu cheguei a repetir de ano por causa disso, eu repeti a 6ª série e foi um pandemônio aqui em casa, meu pai ficou muito bravo, a minha mãe ficou chateada, enfim, mas acabei repetindo, meu caderno só tinha tabela, eu não queria saber de estudar, eu queria só saber de jogar botão, era uma dificuldade, mas eu não me orgulho disso, mas depois as coisas começaram, eu comecei a entender que tinha que estudar e tinha hora para jogar e que tinha hora para estudar também. E eu fazia vários campeonatos aqui na rua com a molecada, eu tenho algumas medalhas, tenho alguns troféus e era muito bacana. Tinha um pessoal aqui muito bom de bolinha na minha rua. Em 2012, meu irmão, ele conheceu, ele participava de um grupo de plastimodelismo e ele conheceu do pessoal lá que montava os plastimodelismo, o irmão colecionava botões e ele resolveu fazer uma exposição também misturado do plastimodelismo com os botões nessa exposição. E eu acabei indo visitar essa exposição e foi lá que eu conheci o Eduardo Lemos, o Birajara Godoy Bueno e o Aguinaldo Guina Pecoraro. Foi aí que eu comecei a conhecer a federação, porque até então eu não conhecia a federação, não conhecia o esporte federado, não conhecia os clubes, e foi aí que eu tive ciência dos times de acrílico, de todo o esporte já competitivo, digamos assim. E em 2012, foi o ano de 2012, que eu me juntei ao pessoal da Praia Grande aí para jogar botão e conheci o esporte. Em 2013 eu fui para a Portuguesa Santista. Eu conheci o pessoal em Santos e eu fui para a Portuguesa Santista. E eu comecei a jogar lá de federado, os torneios da federação, os campeonatos de equipes. E em contrapartida, aqui no litoral, o pessoal resolveu fazer uma liga metropolitana, da qual eu fui campeão de uma etapa. Já no primeiro ano de eu federado, eu fui campeão de uma etapa. Era uma etapa que reuniu 40 botonistas e foi muito bacana. Eu fui campeão com esse time aqui, é um Borussia Dortmund. Foi um campeonato muito difícil porque eu peguei botonistas muito experientes aqui da região. Eu joguei na semifinal contra o Sean. Na semifinal não, na quartas de final eu peguei o Sean. Na semifinal eu joguei contra o Bartolo. E na final eu peguei o Charlot. E eu acabei sendo o campeão dessa competição. Tá aqui o troféu. Eu guardo até hoje aqui com muito carinho. E depois, em 2014, eu fui para o Clube 2004, onde eu joguei lá um ano. Depois eu voltei para a Portuguesa. Em 2018 eu joguei uma Copa do Brasil e eu fui campeão da 3ª divisão. Foi muito especial para mim, apesar de ser uma 3ª divisão, o pessoal não valoriza muito, mas no meu coração, para mim, tem muito significado. Eu joguei com esse time do Santos aqui, que era um mesclado, com vários craques de várias épocas, e o Pepe acabou sendo camisa 9 e acabou sendo o artilheiro do meu time nesse campeonato. Graças a ele, aí eu consegui ser campeão dessa competição. E é isso aí, pessoal. Hoje em dia eu estou lá no Círculo Militar. Esse ano a gente começou o campeonato aí de equipes. Jogamos 2 etapas e por conta da pandemia a gente teve que interromper aqui. Todos os lugares interromperam e a gente está esperando o retorno aí. Então é isso aí. Espero que todos fiquem em casa na medida do possível e que a gente consiga retornar o mais breve possível aí. Espero que vocês tenham curtido aí um pouquinho da minha história aí, do meu envolvimento com o futebol de mesa. E é isso aí, pessoal.
Valeu, muito obrigado e um abração aí a todos. E aí, legal demais o quadro Cá com Meus Botões, né? E eu te pergunto, o que você estava esperando para mandar o seu vídeo, né? Para participar aqui com a gente? Sabe aquela história bacana que você adora contar para os seus amigos? Né? Pode ser, sei lá, aquela partida inesquecível, uma conquista, talvez a sua iniciação no esporte, ou de repente uma amizade especial que você tenha feito graças ao futebol de mesa. Bom, se você quiser participar do quadro Cá com Meus Botões, não fique com vergonha, nem fique pensando que é uma coisa complicada. Pelo contrário, na verdade é muito simples. Basta você entrar em contato com o WhatsApp Fale com o Mundo, que está aparecendo aqui na sua tela agora, ou acessar mundobotonista.com.br, procurar este logo do quadro Cá com Meus Botões e seguir as instruções do link, beleza? Estamos esperando aqui a sua história. Pessoal, nós tivemos aqui há 3 semanas participações assim com links aqui no nosso programa com o Carlos Cláudio, né, o cronista da nossa coluna Doutor Regras, diretamente lá de Fortaleza, no Ceará. Houve uma interação assim muito legal com a galera, né, não só com o quadro e com o nosso programa, mas também com o próprio Carlos Cláudio. E a repercussão assim foi tão positiva que nós resolvemos transformar isso num novo quadro fixo aqui do Volta ao Mundo em uma Semana. Então, é com imensa alegria que eu vou chamar aqui o nosso Carlos Cláudio para a estreia do novo quadro. Afinal, vocês sabem, a regra é clara, só que não. Muito bom dia, Jefferson. Muito bom dia, amigos do Mundo Botonista. É com muita alegria, uma grande honra que o nosso fórum de discussões, o Doutor Regras, agora se torna um quadro fixo deste programa de domingo, que já é um clássico entre os botonistas, apesar do pouco tempo de existência, né? O Volta ao Mundo em uma Semana. O que eu trago hoje, Jefferson, para ser analisado por nós, é algo bastante interessante. O Vécio Souza, de Alagoas, do querido Clube Carcará, nos traz um questionamento sobre a segunda coluna que fizemos, né, em que a gente colocava fotos com exemplos de times e falava da legalidade ou não, de acordo com as decorações. E ele questiona, né, a foto que vocês estão vendo aí, se realmente esse time está irregular. E ele não concorda. E o que eu tenho a dizer? Ele está corretíssimo. Porque a gente, né, se ateve somente aos escudos, que realmente, se fossem os escudos do Flamengo os únicos símbolos presentes no time, ele estaria irregular, porque os escudos têm desenhos diferentes. Mas se você observar bem, ele tem outros símbolos, como o escudo da Adidas, tem também o símbolo da Libertadores e o logo da Caixa, né, que é o mais notório. E ele está presente em todos os botões, então o time é absolutamente irregular. Pode ser usado perfeitamente. Essa observação do Vécio me traz uma grande satisfação, por 2 motivos. Primeiro, pela correção técnica, né, porque realmente o time é regular. E segundo, porque enfatiza aquilo que a gente sempre diz. Ninguém é dono da verdade, nós não somos infalíveis. E o Doutor Regras não é uma pessoa, é um fórum de discussões, ele é construído por nós. E Jefferson, isso me traz uma grande satisfação, uma grande alegria, né, ver que os nossos leitores estão antenados ao que é colocado, né? E assim, a participação deles tem sido fundamental para a gente corrigir alguns erros, para enfim, melhorar. E como eu sempre digo, a coluna não é minha, a coluna é nossa. Grande abraço a todos vocês, um bom domingo, uma excelente semana e sempre a regra é clara, só que não. Edson Santos dos São Martim Betas para o Mundo Botonista. Bom,
Estamos chegando ao final de mais um Volta ao Mundo em uma semana. Eu aproveito para reforçar aqui, né, aquela nossa mensagem: vista a camisa do futebol de mesa, vista-se do seu orgulho de ser o que você é, né? Não se omita. A responsabilidade de difundir e fortalecer o nosso esporte é de todos nós. Você que gosta dos conteúdos do nosso canal, gosta de assistir as coisas do futebol de mesa na internet, deixa o seu like nesse vídeo, compartilhe o link dele para os seus amigos, parentes, chefe, funcionário, papagaio, nas suas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Enfim, assuma o seu amor pelo futebol de mesa. Um abraço, pessoal do Mundo Botonista. Aqui quem fala é o Bed, campeão estadual individual Master de 2018. Fiquem com Deus. Querido, e para você que nos acompanhou até aqui, eu me despeço de vocês retomando aquela frase com a qual nós abrimos o nosso programa de hoje, do viajante norte-americano Richard McCandless, que morreu dentro de um ônibus abandonado no Parque Nacional Delaunay, no Alasca, depois de caminhar por 2 anos sozinho na selva da região, com pouca comida, quase nenhum equipamento. Essa frase dele, a felicidade só é verdadeira quando compartilhada, nos permite perceber que às vezes só nos damos conta da importância das pessoas ou desse outro, né, quando nós nos vemos privados da sua presença. Às vezes da sua companhia, dos gestos mais prosaicos, como um abraço ou um simples aperto de mão. Inspirado nessa experiência, eu deixo vocês com a trilha sonora de hoje, Shine Happy, do R.E.M. Uma ótima semana a todos e até o próximo domingo com mais um Volta ao Mundo.